Boa noite, galera. Bem, vamos conversar sobre relatórios de requisitos de classes. Aí é uma dificuldade, né? Muita dificuldade. O que acontece? Alguns desbravadores, eles têm essa dificuldade porque alguns não leem, né? Não têm o prazer da leitura, tem é um pouco, tem preguiça também. Então a gente tem que fazer o melhor possível para que eles consigam fazer um relatório nas suas classes de modo agradável. Bom, estou aqui com a classe do companheiro e na página 48, item 5, diz o seguinte: participar de uma caminhada de 6 quilômetros, preparando ao final um relatório de uma página. Aí aqui vem local da caminhada, data em que se realizou, e vem esse monte de linha aqui, ó. Eu acho que é umas 20 linhas. Você acha raramente um desbravador que preenche essas 20 linhas com o conteúdo da caminhada. E a gente não pode deixar que o desbravador faça isso, né? Assim, de qualquer jeito, preencha umas 4, 5 linhas e a gente assina a sua caminhada. Então, é importante, eu vou passar para vocês aqui um método que eu faço com eles quando eu vou pedir para eles fazerem relatórios. Por exemplo, se a caminhada não tem uma quilometragem definida, eu começo a fazer a seguinte pergunta para ele: quantos quilômetros foi a caminhada? Ou qual foi a atividade de campo, se for um acampamento? Aí ele vai responder essa primeira pergunta. A caminhada foi eu realizei com o clube uma caminhada de 12 quilômetros. Beleza, responder a primeira pergunta. Se for um acampamento, a gente foi para um acampamento de 5, 3, 2 dias, um pernoite e tal. Aí ele responde essa pergunta na primeira linha. Aí em seguida você pergunta em que data foi. Aí ele vai tentar lembrar a data. Se não lembrar, você olha lá no relatório. A caminhada aconteceu, ou acampamento, enfim, a atividade aconteceu no dia 2 de 2 de 2020. Aí colocou o horário de saída. Você pergunta a ele se ele lembra o horário de saída. Ele não vai colocar assim, horário de saída tal e tal. Não, nós saímos no dia tal da igreja, do local marcado. E assim ele já vai preenchendo o relatório dele. Depois você pergunta qual foi o horário de retorno. Bem, nós retornamos do acampamento no dia tal, a tal hora o ônibus foi nos buscar. E depois você faz outra pergunta, isso ele respondendo e escrevendo. Quantas pessoas participaram dessa atividade que você foi? Aí ele vai parar um tempo, vai contar nos dedos, talvez ele não lembre, mas você pode sugerir aí, chuta aí mais de 20? Ele mais de 20. Então, mais de 40? Ele não, menos de 40. Então, mais de 30? Ele por aí, entre 20 e pronto. Aí você pede, olha, para essa atividade do clube foram entre 20 a 30 pessoas, contando com os membros da diretoria. Fechou outra linha. Sexta pergunta que você vai fazer para ele: o que você observou durante essa atividade ou o que você fez durante o acampamento? Aí ele vai responder: bom, durante a caminhada eu vi que a gente passou por uns locais assim meio deserto, uns canaviais, tinha umas matas, tinha uns locais com muito lixo. Passamos por um local muito bonito também, um rio, mas a gente não podia parar para tomar banho, porque o rio era muito fundo, tinha uma ponte. E ele vai colocar ali alguma coisa que ele observou, que chamou a atenção dele. Isso é importantíssimo que seja pessoal, certo? E ele vai colocar lá, você ajuda ele a descrever o que ele vivenciou. Aí você pergunta: você teve medo de alguma coisa durante essa atividade? Aí ele vai falar: eu tive medo do escuro, porque teve uma hora que estava muito escuro e a lanterna não estava comigo e eu queria sair da barraca para fazer alguma necessidade. Não, eu tive medo porque quando eu vi a ladeira era muito grande, muito alta, e eu pensei que eu não ia aguentar subir a ladeira. Pronto, isso aí é uma coisa importante que ele vai falar. A oitava pergunta: o que aconteceu? Aliás, aconteceu algum problema
nesse acampamento ou nessa caminhada, nessa atividade? Bom, aí ele vai parar e pensar. Bom, aí ele pode dizer, olha, aconteceu uma coisa, a unidade tal atrasou de fazer o alimento e tiveram dificuldades para pegar madeira e choveu e a madeira não conseguia ser queimada e foi uma dificuldade porque a gente teve que comer a comida quase crua. Enfim, ele vai relatar alguma coisa, ele vai lembrar que aconteceu algum problema. Tá entendendo? Ou teve pouco tempo para tomar banho porque tinha que se fazer alguma atividade que eles não conseguiram cumprir. Aí pronto. É o enriquecimento do relatório. E a nona, você pergunta para ele, foi divertido? Aí ele vai dizer sim ou não. Se ele disser sim, aí você pergunta por que foi divertido. Ele vai falar alguma coisa. Foi divertido? Ele não. Foi não. Aí, por quê? Aí ele vai escrever também. Então é importante você já visualizar esses tipos de detalhes para o desbravador poder fazer esse relatório. E a última pergunta, como foi o encerramento ou o retorno dessa atividade? Aí você pergunta, que horário terminou o acampamento? Que horário terminou a caminhada? Como foi o retorno? Vocês voltaram desse acampamento como? De ônibus, a pé? Os pais foram buscar? Aí ele vai relatar ali como foi as coisas. E assim você fez um relatório, ele mesmo respondendo as perguntas que você já tinha como sugestão, e ele vai ficar feliz. Então, olha, as perguntas são essas. Vou deixar aqui assim, deixa eu ver. Pronto. Você pode pedir para eles responderem essas perguntas. Eu vou ver se eu deixo também na descrição para vocês poderem treinar, né? Isso ajuda bastante, galera. Isso ajuda e vocês vão ver como o relatório vai ficar mais fácil de ser feito. Então, sucesso aí e maranata. Até mais.